A estranha soberba de Pedro, mano. Pô, vamos ver aqui a análise do Victorano sobre esse caso do Pedro aí, né? Deu o que falar nos últimos dias aí, essa parada, mano. Eu já vou deixar aqui clara a minha opinião. Pelo que eu sei até agora, o que é pouco, que é basicamente a versão do Felipe Luiz, eu não sabia de nada que antecedia essa entrevista do Felipe Luiz. Cara, na minha visão, o Felipe Luiz, ele não, tipo assim... Ele foi, tipo, honesto com o Pedro. Não achei que ele foi, tipo, agiu de culandria, tá ligado? Tipo, agiu na má fé, agiu pra quebrar o Pedro. Eu acho que ele foi, tipo, honesto. Honesto com o que aconteceu. E... vamos ver aqui, cara. Vamos ver isso aqui. O comportamento e a atitude do Pedro durante a semana foi lamentável. E não é muito É tipo assim, ele pegou as palavras foram fortes, né? da característica do Pedro. Eu acho que esse negócio de seleção... Foi lamentável. E não é muito da característica do Pedro. Isso aqui é esculacho. Isso aqui é esculacho. Isso aqui é esculacho máximo. Eu acho que a gente tem que respeitar as pessoas que estão ao nosso redor, tá ligado? Por mais que a gente esteja estressado com alguma coisa, o respeito tem que vir sempre. Eu acho que esse negócio de seleção, convocação, também mexe um pouco com a cabeça dele. Eu prefiro levar por esse lado. Jogador, meu irmão, é uma raça de gente que ego, vaidade, grana, gosta de roubar treinador. Um jogador do nível dele não podia estar no momento em que ele estava, vivendo o que ele vinha vivendo. E muito em razão. Pô, é muito bizarro, porque eu olho pra cara do Pedro, mano, eu imagino que ele é mó good guy, tá ligado? Mó good guy. Também do desleixo que ele estava tendo, porque ele se entregou de tal maneira que ele não participava. O que ele fez foi uma falta de respeito, a atitude dele nos treinamentos. Que eu falei pra ele tomando café, que eu falei assim: Pedro, sou teu amigo, eu te amo e te admiro como jogador, mas se eu fosse treinador hoje, você também não jogaria. Aí ele ficou até bravo comigo, aquela coisa toda. Por 2 dias você vai lá comigo. Eu falei, se você quer essa condição, você vai buscar. Eu não vou te dar de mão beijada. Tentei protegê-lo durante muito tempo, mas chega uma hora que ele tem que querer. O cara tem que querer, meu irmão, tem que querer, velho. Qual o tamanho do ego de Pedro? O que está acontecendo com um dos melhores centroavantes brasileiros da atualidade? O que há de oculto rodeando essa história? 3 treinadores, 3 personalidades diferentes. O mesmo problema em comum, o mesmo conflito, o mesmo jogador. Pedro. Nas últimas horas, uma polêmica ronda Pedro Queixada. incessantemente o time do Flamengo. Que não é novidade, né? Flamengo e polêmica anda lado a lado, né, mano? Flamengo ganhou um jogo, na outra hora tem polêmica. Isso aí é padrão. Flamengo 2024, campeão da Copa do Brasil. Gabigol, na mesma hora, anunciou que ia sair. Aí o Flamengo, antes do Mundial, o Gerson anunciou que ia sair ali. O time tava empolgado, aí beleza. O Flamengo ganha de 2-0 do São Paulo, todo mundo alegre. Na mesma hora ali, o Felipe Luiz dá uma entrevista polêmica. Então, se o Flamengo tá indo bem, meu irmão, é sinal de que tá vindo polêmica por aí, né? Após uma vitória por 2-0 contra o São Paulo, o técnico Felipe Luiz deu uma das entrevistas mais polêmicas da história do futebol brasileiro, delatando o péssimo comportamento e o descaso de um jogador do elenco. O alvo, o atacante Pedro. Mas será que Pedro é realmente todo esse vilão? O Felipe Luiz está escondendo mais coisas para não expor o Pedro? O que há de estranho nessa história? Tudo isso você vai acompanhar agora aqui com o Victorando, meu parceiro. Então, ó, já vai chegando, deixando o likezão. Você que já me conhece, você sabe que o vídeo vai ser bom, porque aqui tem um padrão de qualidade que a gente segue. E se você tá me vendo a primeira vez na vida, meu parceiro, se inscreve agora no canal, que eu te garanto que você não vai se arrepender. E se lá no final você achar que foi ruim, você se desinscreve. Mas se tu achar que foi ruim, meu irmão, eu excluo esse vídeo aqui. Se inscreve agora, rapaz, você não vai se arrepender. Fechou? Vamos pro vídeo. Pra gente destrinchar essa história, a gente precisa ir mais a fundo nessa história. Vocês gostam que eu vou a fundo, né, rapaziada? E aí, eu pesquisando Vamos lá, cara. mais sobre, eu encontrei um vídeo aqui sobre esse senhor, Celso Barros, que foi VP do Fluminense, trabalhava na Unimed, enquanto a Unimed era o principal patrocinador do Fluminense na época. E aí ele explana algumas coisas que passou despercebida sobre o Pedro e a venda do Pedro na época. Aqui, irmão, já vai ter uma paradinha, e quando você escutar, você vai falar, rapaz, seus olhos já vai começar assim, ó. É aquela parada, né, mano? Tipo assim, cara, tipo, se o Rogério falou do Pedro, se o Dorival falou do Pedro, se o Felipe Luiz tá falando do Pedro, se o Davi Luiz deu entrevista falando sobre o Pedro, mano, cara, tipo, é muito difícil as pessoas tá todo mundo errado, tá ligado? É muito difícil. Provavelmente existe um problema com o Pedro. O Pedro não é um cara fácil, tá ligado? Então, tipo assim, muito provavelmente, com todo respeito ao Pedro aí, né, velho, mas, pô, rola um egozinho aí, né, velho? Infelizmente, cara. Infelizmente. E o ego, eu acho que o jogador tem que ter ego, tá ligado? Todo mundo tem que ter ego, todo mundo tem que ter sua autoconfiança. Mas a gente tem que sempre respeitar as pessoas que estão do nosso lado ali, velho. E parece que o Pedro, né? Faltou esse respeito aí com algumas atitudes que ele teve. Eita, abre-se uma realidade perante meus olhos. Mas
Pra isso, deixa eu contextualizar a história. Pedro chegou no Flamengo em 2020. Bruno Spindel e Marcos Braz, que já mordeu uma virilha, trouxeram o homem, que já era um desejo enorme do Flamengo já há algum tempo. Pedro fez base no Flamengo e sempre foi apaixonado pelo clube. Nossa, essa total 90 que ele tá no pé é da doida, tá? Eu tinha uma dessa. Essa é da doida. Pode parecer loucura dizer isso, mas o Pedro fez base no Flamengo e ele foi dispensado por ser mais baixo do que os outros jogadores Que na isso, idade. hoje o cara é altão. Tipo, ele era novinho, ele não crescia, sabe? Não desenvolvia, o Flamengo mandou ele embora. Aí ele rodou, parou no Fluminense, certo? E aí se destacou no Fluminense, chegou até ser um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro, depois foi ultrapassado pelo Gabigol, mas ali o Pedro já mostrou que tinha muita técnica. Ô, e eu vou falar com vocês, tá? Quando o Pedro surgiu, eu não achava ele bom de bola, não gostava não, porque ele não é um cara muito plástico de você ver jogar, né? Eu acho que a ida dele pro Flamengo, tipo, ele vai pra Fiorentina, se eu não me engano, e volta pro Flamengo. Quando ele chega no Flamengo, ele se torna um jogador mais legal de ver. Mas no Fluminense, eu lembro que ele metia muito gol de cabeça, velho. Isso me incomodava um pouco. Eu achava, tipo assim, eu tinha uma visão do Pedro como se ele fosse um Veguete da vida, tá ligado? Verrete, sabe como é que fala? Mas, obviamente, eu tava totalmente enganado, né? Inclusive, eu já tive uma discussão no emprego que eu tinha ele de estagiário de futebol. Eu tive uma discussão falando que o Pedro não era isso tudo com o cara. O cara falou, é isso tudo sim. Eu falei, não é. Ele não é. E era um jogador de altíssimo Eu acho que o Felipe Luiz tá certo nessa história. Pelo que eu sei até agora, né? Vamos continuar vendo o vídeo. O Fluminense recusou vender ele pro Flamengo, porque, obviamente, é um concorrente direto, então, e era o rival. Então o Fluminense falou, mano, eu vendo pro Mirassol, pro Goiás, pra Portuguesa, mas eu não vendo pro Flamengo. E o Fluminense recusou a todo custo vender o Pedro pro Flamengo. Até que o Pedro vai pra Fiorentina por 50 milhões de reais. Inclusive o Fluminense vende mal, né? Poderia vender melhor. E aí, minha rapaziada, nós vamos ver agora o depoimento do nosso querido Celso Barros. E já diz aqui, ó, Celso, VP geral do Fluminense. Celso foi presidente da Unimed, enquanto a empresa era o principal patrocinadora do Tricolor. Pô, Celso Barros tinha ligação direta com as contratações e bastidores do Fluminense. E aí, ó, o título, Pedro chorou porque queria ir pro Flamengo. Vamos ver o que ele vai falar aqui. Aí a gente vai começar já a entender um pouco do comportamento do Pedro, mano. Alguns comportamentos me acharam estranho, eu achei estranho. Um foi no caso da venda do Pedro. Eu estava lá, participava das reuniões, empresários e tudo. Numa das reuniões, numa das últimas, o Pedro, na reunião, chorou que queria ir pro Flamengo, O Mário ficou, assim, apoplético, vermelho. Eu digo, será que esse cara vai infartar? Ainda bem. Apoplético. Pô, essa palavra eu nunca tinha ouvido na minha vida, velho. O que significa? Deve ser tipo estarrecido, né? Apoplético. Apoplético, relativo a apoplexia, vermelho, cólera, exaltado, irritado, furioso. É com raiva, na verdade, né? Bem que eu sou médico, né? Ele infartar, não infartar. Imagina o Pedro lá. Imagina o Pedro, eu quero ir pro Flamengo, velho. Deixa eu ir pro Flamengo, mano. O cara deu um chilique, será, velho? Infartou, graças a Deus. E na realidade, na última reunião do Pedro, foi num restaurante na Barra, eu fui no dia anterior, estavam os empresários do Pedro. Agora que eu entendi que foi meio chilique do Pedro, né, velho? Porque quando ele fala, tipo assim, o Pedro chorou, eu acho que ele, tipo assim, eu tinha pensado, tipo assim, pô, o cara chorou, tipo, de emoção, sempre foi meu sonho jogar pelo Flamengo. Não, ele chorou de raiva, igual um molequinho. Que isso, velho, esculacho, hein? Ele disse que eu não precisava ir, que ele ia lá quebrar o pau e tal. Iam discutir comissões, acredito, do contrato, nada de... Eu não fui, porque ele disse que não precisava, estava ele, estava o Marcelo Penha, que é uma pessoa que eu gosto, funcionário antigo do clube, e o CEO do Fluminense, que é uma pessoa que eu não gosto, tem as minhas restrições, Fernando Simone. Eles estavam lá, junto com os empresários, e foi quando foi fechado tudo. 3 meses depois, o Pedro aparece no Flamengo. Então... é no mínimo estranho o jogador sonhando em ir para o Flamengo. O Fluminense nega essa ida, vende para o Fiorentina, que fez a ponte. Isso. Ele jogou um jogo no Fiorentina e rápido veio para o Flamengo. A transação, assim, rapidíssima. Na minha opinião, aquilo foi profundamente estranho. Aí já... Foi planejado essa porra, né? Obviamente. Eu não sabia que ele tinha ficado só 3 meses lá, não.
Achei que tinha sido mais. Salve, bonitos, tudo certo? Pausando o vídeo aqui pra dar um recado e avisar que a maioria dos vídeos aqui do canal são feitos ao vivo lá no meu canal da Twitch, velho. E tô passando pra deixar o convite pra quem quiser acompanhar. As lives acontecem ali na parte da tarde, começando normalmente umas 2h30, 3 horas, indo até ali na parte da noite, velho. A gente fica resenhando, fazendo react e jogando conversa fora, basicamente. Bom, é isso aí, deixa o like, se inscreve no canal e continua com o vídeo aí. Já tem uma polêmica aqui, né, rapaziada? Primeiro que o Pedro chorou pra ir pro Flamengo. E outra, já vou deixando claro aqui que esse vídeo não é com o intuito de, tipo, falar nada do Pedro, falar mal. Pelo contrário, eu gosto muito dele. A gente vai falar ainda disso, tá? Eu só tô montando a linha do tempo aqui pra chegar lá no final a gente ter um raciocínio que faz o mínimo de sentido, né? Então eu tô vendo aqui as coisas que fazem sentido ou não pra gente tentar alinhar lá no final. Ele tá dando a entender que é estranho uma transação ter sido feita tão rápida. Então, tipo, meio que o Pedro forçou a saída dele do Fluminense pra ir pra Fiorentina e depois ele já foi logo muito rápido vendido pro Flamengo. Aí você toma suas conclusões. Eu não posso falar nada além do que ele já disse aqui, né? Porque se eu falar, eu vou estar aumentando. O Pedro chegou no Flamengo em 2020, auge da era Gabigol e Bruno Henrique, que tinham acabado de fazer uma temporada mágica em 2019. Então já era de se esperar e ele mesmo já sabia que ele ia ser reserva ou ia ser um 12º jogador. Mas apesar de tudo isso, o Pedro teve uma média excelente. Ele tinha uma média de 1 gol a cada 24 minutos e terminou aquela temporada com 54 jogos, 21 gols e 2 assistências. O Pedro sempre foi um jogador de altíssimo nível, né, mano? De um nível assustador, a qualidade técnica que esse cara tem. Assim, ninguém nunca vai duvidar da qualidade que o Pedro tem dentro das 4 linhas. Com o início desse, o Flamengo, que tinha contratado ele por empréstimo com a opção de compra no final do empréstimo, foi lá e resolveu comprar o nosso querido Queixada. E aí, o Pedro, um contrato de 2020 até 2025. Mas em 2020, o técnico Jorge Jesus sai do Flamengo, né? O técnico que foi vencedor, que conseguiu controlar aquele elenco de 2019, que montou um time de altíssimo nível, sai. E aí o Flamengo começa a ter problemas com treinadores para achar um treinador. Aí em 2021 começa os problemas com o Pedro. O Flamengo contrata Domenech Torrent, né? Que era auxiliar do Guardiola, não deu certo. Aí traz Renato Gaúcho naquela temporada, mas trouxe antes dele quem? Rogério Ceni. E é aí que nós temos o primeiro problema disciplinar do Pedro. Aí, nenhum dos treinadores teve a vontade de colocar o camisa 21 Pedro entre os titulares do Flamengo, né? O Pedro era sempre o 12º jogador. Em 2020, ele teve provavelmente por aquela parada, tipo, de ele não treinar direito, né? Tem essa lenda aí. Paciência de ficar no banco. Mas parece que em 2021 a paciência do Pedro acabou. Pedro é substituído no jogo contra o Fortaleza, no qual ele vinha fazendo uma boa partida lá em 2021. O Rogério Ceni optou por colocar um Muniz em campo. Na época, até a torcida ficava, mano, quem é esse Muniz? Pelo amor de Deus, só que hoje o Muniz virou um jogador de altíssimo nível, né, mano, na Premier League. Mas enfim, voltando. Rodrigo Muniz, que inclusive nasceu na cidade que meu sogro nasceu, tá? Curiosidade aí. Na falar do Pedro. E ele é amigo do primo da Isabela, inclusive. Pedro aqui, o Pedro saiu bolado de campo. Salve, VH! Chutando as coisas, saiu chutando, saiu no banco, jogou a garrafa. E aí depois rendeu essa entrevista aqui do Rogério Ceni após o jogo, que eu até coloquei aí no começo do vídeo. Pelo canal Rafa Melo, Ceni, Pedro demonstrou uma grande insatisfação ao ser substituído. Qual a sua opinião sobre a atitude do jogador? Fico triste. Acho desrespeitoso, não só comigo, mas também com o atleta que vai entrar, com o clube, enfim. Pedro, eu acho que também, e não é muito da característica do Pedro. O Pedro é um bom menino, sabe? Ele é muito bom garoto. Aí, ó. Eu acho bom menino, parece. Esse negócio de seleção, convocação, também mexe um pouco com a cabeça dele. Eu prefiro levar por esse lado. Acho uma cena lamentável, que não cabe mais no futebol de hoje. Você vê que ele voltou de Covid, o Muniz fez 2 gols no jogo passado, ele teve a oportunidade de começar jogando. Não acho uma atitude correta, sabe? Acho feio. E aí a gente tem aqui você vê que o Rogério Ceni dá uma batida nele, tipo, achou uma atitude de merda, mas ele, tipo assim, ele meio que assopra um pouco, né? Dá uma aliviada pro Pedro. Pô, ele tá passando por um momento difícil aí, seleção brasileira e tal, não sei o quê. Fala que ele é um bom menino. Então ele não dá a esculhambada que o Felipe Luiz dá, tá ligado?
Bota fé? Era o problema disciplinar do Pedro. Só que se tu observar na fala do Rogério Ceni, tu vai ver nos outros também, nos outros treinadores, todo mundo fala que o Pedro é um bom menino, é um bom rapaz. Então, assim, tá se pintando uma imagem do Pedro aí, de que ele é um cara muito arrogante, não sei o quê. Só que, mano, eu não acredito que seja isso. Se parece só um mimadinho de merda, só isso, tá ligado? O problema do Pedro, a gente vai ver isso nos próximos, mas é quando ele não joga, irmão. Se ele não joga, ele começa a dar piti, dar chilique, entendeu? E aí a gente vai entrar mais a fundo nessa história, mas essa fala do Rogério Ceni aqui já mostra que o Pedro, muitas vezes, até esse momento, até essa informação do Rogério Ceni aqui, calma que a gente vai ver as outras, dá pra ver que o Pedro, pô, mano, quero jogar e tal, não vai me deixando no banco, eu tenho números bons, eu tenho ótimas participações em gols, já esperei 1 ano, tô esperando 2 anos, até quando eu vou ter que ficar esperando pra ser titular. Mas até aqui, a gente viu isso do Pedro, né? Logo em seguida, o Flamengo traz Paulo Souza. E o Paulo Souza começa a falar que não, comigo vai ser diferente, comigo eu tenho um plano pra jogar Gabigol e Pedro juntos e o BH mais recuado. Só que conforme foi andando a carruagem, meu parceiro, o Paulo Souza não cumpriu o prometido dele porque taticamente não tava funcionando, manteve BH e Gabigol e o Pedro mais uma vez volta pro banco do Flamengo. E aí eu te pergunto, meu parceiro, muita gente tá criticando o Filipe Luiz falando que, pô, é louco. Eu acho normal o jogador ficar bravo porque não joga. Cara, é normal, cara, mas tipo assim, o cara não pode sair desrespeitando todo mundo porque ele não tá jogando, tá ligado? Aí já é errado, pô. É errado. E obrigado pelo follow aí, Pedro. Tamo junto. Cura ele deixar o Pedro no banco, é o melhor centroavante do Brasil. Eu concordo com você até certo ponto, mas se a gente observar, desde que o Pedro chegou ao Flamengo, todos os treinadores que passaram, ele não foi o primeiro a manter o Pedro no banco. Então eu acho que do Sampaoli pra trás, a maioria tinha medo de colocar o Pedro justamente porque o Gabigol era muito ídolo, né? Então bancar o Gabigol era Tem meio essa parada mesmo, velho, do Gabigol. Acho que influencia muito, de rocha. difícil, mesmo que o Gabigol não estivesse jogando, performando tão bem. Aí o Tite chega, né? A gente vai falar disso depois. Tite chega e depois que o Gabigol começa a virar banco, lá com o Sampaoli começa a pegar banco, fica mais fácil você sustentar o Pedro como titular. Mas antes, o Pedro não era titular por falta de técnica ou por falta de entrega, eu acho, taticamente. Até porque não havia nenhum problema, assim, até o momento, de gente falando de disciplina. Meio que era porque os treinadores, vamos ser sinceros, tinha cagaço de botar o Gabigol no banco, porque o Gabigol, naquela época lá, pô, era um... Não, e vamos ser sinceros também, rapaziada. Pô, tinha uma época ali no Flamengo, se tu bota o Gabigol no banco, mano, tipo assim, o Gabigol ia dar chilique também, tá ligado? Então acho que virava uma parada, tipo assim, pô, de quem que eu vou aguentar chilique? Do Pedro, que querendo ou não, até aquela altura, tipo assim, não era aquela coisa no Flamengo ou do Gabigol? Pô, eu vou aguentar chilique do Pedro, pô. Do Gabigol é muito pior, o Gabigol era muito mais chato, muito mais forte, muito mais coisa no Flamengo, tá ligado? Então a galera deixava ele jogar. O incontestável do Flamengo. Tem isso, tá ligado? Nenhum técnico que escala o jogador só pelo que ele tá rendendo, velho. Tem a história do cara, tem o problema que esse cara no banco vai trazer, tem toda uma questão, velho. É muito difícil. Tipo assim, por mais que o Gabigol, por exemplo, o Gabigol parou de render tem 8 meses, mano. Tem muito tempo que ele não rende. É muito difícil você chegar e ser o técnico que vai falar assim, meu irmão, o Gabigol não tá rendendo, vai pro banco. É difícil, não é fácil não, o cara tem que ter peito, pô. Levando. E aí, em março de 2022, começa a repercutir mais uma vez o incômodo do Pedro em não ser titular do Flamengo. A imprensa paulista, principalmente, começa a lançar manchetes onde até a mãe do Pedro chora ali, falando que não entende como o Pedro não joga e tal. Começa a viralizar isso, a mãe do Pedro chorando. E aí a imprensa paulista começa a falar lá em março de 2022 de Pedro no Palmeiras. Não sei se vocês lembram, já tinha isso, tipo assim, pô, o Pedro vai vir pro Palmeiras e tal. No Flamengo o talento dele é desperdiçado. E eu concordo, mano. Nesse momento aí, o Pedro no banco de qualquer time, o Pedro seria titular em qualquer time do Brasil pela qualidade técnica que ele tem. Ninguém questiona isso de maneira nenhuma. Mas nesse momento começa aí a ter a segunda repercussão de algo negativo referente ao incômodo do Pedro em estar no Flamengo, né, mano? Tá pegando o banco. Mas aí em junho daquele mesmo ano, a coisa começa a mudar pro Pedro. Porque Flamengo anuncia Dorival Júnior como treinador. E apenas 6 dias depois de anunciar Dorival Júnior, Bruno Henrique, titular incontestável até então, tem uma lesão séria no joelho e abre vaga para algum atacante no time titular. É aí que Dorival tem uma brilhante ideia. Ao invés de escolher ou Gabigol ou Pedro, ele escolhe usar os dois. Recua Gabigol, que tinha qualidade para sair jogando, tinha uma refinada visão de jogo, e fecha o quarteto com Gabigol, Pedro, Everton Ribeiro e Arrascaeta. E não demorou muito para Pedro mostrar o seu grande futebol. A equipe de Dorival começou a render de uma maneira absurda e Pedro começou a se destacar
de maneira excepcional. Artilheiro, marcando uma média de gols altíssima, meteu hat-trick em oitavas de final de Libertadores, meteu hat-trick na semifinal da Libertadores. O Flamengo de Dorival ganhou a Libertadores sem muito esforço, com uma campanha magnífica, teve jogo que foi só goleada. O Flamengo é campeão da Copa do Brasil com o Pedro marcando na final contra o Corinthians, mas que também tinha sido importantíssimo em toda a campanha. Teve aquele gol de bicicleta que ele fez na mesma temporada Golaço, contra o tá? Atlético Paranaense. Golaço. Então Pedro já demonstrou, assim, eu vou falar isso 1000 vezes nesse vídeo, ninguém duvida do que o Pedro joga bola, meu irmão. O que esse cara joga bola é absurdo. A classe dele com a bola no pé é uma parada, mano, de outro mundo que, assim, é raro de se ver no futebol mundial, mano, no mundial. E aí começa a viralizar aquela musiquinha, né? Ai, Pedro, ai, quer um novo bolado? Agora sim, tá tranquilinho, brabo tem nome, queixo de cone. E aí o Pedro começa a ser cada vez... Queixo de quê? Queijo de cone? Brabo tem nome, queixo de cone. Queixo de cone. E aí o Pedro começa a ser cada vez mais pedido na seleção brasileira, né? E o pedido é atendido até porque a gente não tinha outro 9 com as características dele. Tite convoca o Pedro para 2 amistosos. Pedro tem poucos minutos, entra para ter apenas 30 minutos de jogo contra a Tunísia no segundo tempo, mas ele só precisa de pouquíssimos minutos para marcar e deixar o seu gol. Já era certo de que o Pedro tinha uma qualidade e que ele deveria estar na Copa do Mundo. Mas... tava tudo lindo, tudo legal, Dorival Júnior falando muito bem do Pedro, Flamengo voando, Flamengo campeão todo de mundo Libertadores, feliz, campeão da Copa do Brasil, Tite convocando o Pedro, porém, depois o Dorival deu uma entrevista falando o que ele teve que fazer pra recuperar o Pedro quando ele chega no Flamengo. Vamos ver aqui. E aí o Dorival fala sobre o desempenho do Pedro. Aqui tá 2013, mas tá errado, né, rapaziada? 2013 quem tava no Flamengo era o Hernani Brocador, né, mano? Mas bora ver aqui. Eu chamei o Pedro e conversei com ele. Eu falava que um jogador do nível dele não podia estar no momento em que ele estava, vivendo o que ele vinha vivendo. E muito em razão também do desleixo que ele estava tendo, porque ele se entregou de tal maneira que ele não participava. O Davi Luiz falou algo semelhante ao que você acabou de ligado? dizer Então, a respeito do Pedro. Exatamente. Eu cara falei para ele que treinava, ele mano. se preocupasse e se preparasse um pouco mais, se ele quisesse jogar. Porque eu confiava nele e sabia que ele poderia nos entregar muito mais do que ele vinha entregando. Ah lá, tá ligado? E aí agora a gente já consegue perceber um padrão, né, rapaziada? Então aqui com essa o fala do padrão é o Dorival, seguinte, o Davi Luiz também O falou... padrão é o seguinte, não botaram o Pedrinho pra jogar, ele vai fazer o quê? Ah, vou fazer um corpo mole no treino, velho, porque eu tenho que ser titular, eu não tenho que conquistar minha vaga, não, eu sou o Pedro. Como se ele fosse Ronaldo Fenômeno, tá ligado? Algo parecido, até o próprio cara citou aí. A gente percebe o padrão que quando as coisas não estão indo legal pro Pedro, igual ele tava pegando o banco e tava insatisfeito, ele falou que ele já tava desleixado, não tava treinando bem. Então não é algo que foi agora com o Felipe Luiz. Não, esse meio que se pode perceber que é um padrão comportamental do Pedro. Se as coisas estão indo O cara é birrento, mano, ele é birrento. Grande jogador, mas pelo visto é birrento, pô. mal, não estão indo do jeito que ele Isso é quer, birra, ele birra de treina mal. jogador. Então, tipo assim, tá indo mal, ao invés dele, talvez, né, pelo que foi dito aqui, ao invés dele falar, não, agora eu vou dar a vida pra provar pra esses caras que eu sou bom ou não sei o... Não, pelo que eu entendi aqui, a coisa tá indo mal, ele fala, pô... Ninguém me dá oportunidade e tal, e começa a fazer pouco caso, começa a fazer as coisas de qualquer jeito, começa a fazer corpo mole. Então, pela fala do Felipe Luiz e do Dorival aqui, se pode ver que já há esse padrão no Pedro. Então não é algo que ele fez porque é o Felipe Luiz, não, ele ia fazer porque fosse qualquer treinador, tá ligado? Aí o Flamengo trouxe o Vitor Pereira, que começou a botar Gabigol no banco ali, aí vem o Sampaoli, que colocou mais ainda o Gabigol no banco, até que vem o Tite em 2024, finalzinho de 2023, né, com a saída do Sampaoli. Não vai E falar aí do Pedro trocando suco com o cara do Sampaoli, não? a vida do Pedro começa a andar, deslanchar no Flamengo, né, rapaziada? O Tite, que já tinha um problema pessoal ali com o Gabigol, nunca escondeu isso, nunca disfarçou, começou a colocar o Pedro como titular absoluto e os números foram impressionantes e incontestáveis, né, rapaziada? Faz 11 gols no Brasileirão, 11 gols no Carioca, 4 jogos e 3 gols na Copa do Brasil, 5 gols na Libertadores, marcando mais de 30 gols na temporada. E naquele momento ele representava 50% de participação em gols do Flamengo. Então o Pedro com o Tite foi absurdo, irmão. Mas em setembro daquele ano, o Pedro tem a lesão de ruptura do ligamento mais uma vez. Mano, ligamento regaça qualquer jogador, velho. Não tem como, velho. Quando já estava lá na seleção brasileira treinando, sendo o 9 do Hexa, né, que se esperava ali. E aí o Pedro tem essa lesão que afasta ele dos gramados, vivendo o auge da sua carreira, mano.
E aí começa aquele procedimento, aquele processo de tratamento do Pedro. E quando o Pedro lesiona, antes da lesão, ele tava voando baixo. E aí, quando o Pedro volta, o treinador já é Felipe Luiz. Adenor Tite já tinha saído. E muda o estilo de jogo. Ou eu não tenho repertório suficiente pra analisar a passagem do Tite pelo Flamengo não, rapaziada. Felipe Luiz já tem um estilo de jogo de mais toque de bola, gosta que o centroavante ajuda mais na defesa. E eu acho que o Pedro pensou assim, não, quando eu voltar, pelo que eu fiz em 2024, quando eu voltar já sou titular absoluto, eu só vou ter uns 2 jogos ali de adaptação e depois eu vou virar titular incontestável. Mas não foi isso que aconteceu. Pedro volta e já volta marcando gol, mostrando ali o talento, o dom que ele tem, que é incontestável. Precisa de 10 minutos em campo para marcar seu primeiro gol na volta. Depois marca 2 gols no mesmo jogo, mas ainda assim fora de ritmo. E aí o tempo vai rolando. O Pedro não vai entrando, não vai sendo titular. A gente vai achando que é por causa física dele ainda, depois da lesão do joelho. Eu achava muito que era isso, mano. No Super Mundial, o Pedro joga 2 jogos ainda como titular, né, do Flamengo. E aí vem essa declaração do Felipe Luiz aí agora, que foi a polêmica, de que o Pedro não ia ser relacionado pro jogo contra o São Paulo por falta de empenho dentro do clube. Mano, tá certo, pô. O cara tem que ter uma postura, tá ligado? O cara joga no Flamengo, caralho. Ele tem que ter uma postura de quem joga no Flamengo, mano. E eu não sou flamenguista pra falar isso não, tá ligado? Só que o cara, porra, ele tem que entregar, ele tem que se comprometer, ele tem que treinar. Eu não sou titular. E daí, meu irmão? Você tá aqui pra jogar, velho. A todo momento você tem que se dedicar. Salve, Asa. Aí, a gente vendo os últimos vídeos que a gente assistiu, a gente o cara acha que tá no... que é o Ronaldo Fenômeno, pode ver que o Pedro tem esse comportamento, sim, de dar birra, de fazer corpo mole, né? Quando as coisas não estão indo como ele quer. Dá pra entender o Pedro? Dá pra entender, não significa que eu concordo, entendeu? Dá pra entender, assim, o cara pegou banco muitas vezes e tal, e tá com raiva porque tá pegando o banco de novo, já suportou muita coisa no Flamengo, já até tomou o murro lá do preparador físico do Sampaoli, que disse que ele não tá, que deu um murro nele porque ele não tava querendo treinar direito. Então, assim, o Pedro tem esse padrão aí de... Você não tá treinando não, então toma. Toma, então. Quer treinar não? Toma. Esculacho, né? Mas, porra, tipo assim, cara, o negócio é que ele devia fazer um corpo mole que devia dar um ódio, mano. A ponto do cara socar ele, velho. Pô, ele devia dar muita raiva a postura dele em campo, velho. Não que justifique, tá ligado? Socar, porque nada justifica uma agressão. Mas devia dar uma raiva fora do comum. Comportamento. E o Felipe Luiz meio que deu as caras aqui e falou tudo, jogando o ventilador, ó, não tá treinando bem, se quiser ficar vai ter que correr, vai ter que treinar. Isso foi o que o Rogério Ceni falou, que o Dorival falou, foi o que Davi Luiz deu a declaração lá falando. Então a gente não tá vendo surpresa nenhuma. De certo momento, é soberba do Pedro, que a gente já vê esse padrão de que, pô, se as coisas não estão indo legal, eu vou fazer corpo mole. É um pouco também de chateação e eu entendo 100% Felipe Luiz. E ao meu ver, na minha opinião, eu tô do lado do Felipe Luiz. Eu acho que se o jogador não quer jogar, ele tem que ser punido e ele tem que dar a resposta pro elenco, mostrando, ó, aqui tem ordem, aqui tem um líder, porque senão, irmão, ele perde o respeito do elenco. Eu sempre fui contra qualquer coisa pública, assim, eu acho que as coisas têm que ser resolvidas internamente, mas pelo que o Felipe viu e falou, e pelo apoio que ele... Mano, eu, tipo assim, eu também sou mais da parada resolvendo no vestiário, tá ligado? Mas eu acho que a forma com que o Felipe Luiz falou foi de boa, pô, foi tranquila, mano. Não tem por que, tipo, condenar ele não, tá ligado? Acho que ele foi bem tranquilo no que ele falou, pô. Teve do elenco também e da diretoria do Flamengo, já saiu notícia de que tinha piadinha lá, tipo assim, tu tá correndo igual o Pedro. Então, já era uma coisa que vinha se arrastando há um tempo, a falta de vontade de treinar do Pedro, e que eu acho e acredito, tenho 99% de certeza que o Felipe Luiz só fez isso porque ele tinha 100% de certeza que ele tinha o respaldo de todo mundo e que já tinha chegado no limite. Eu acho que ele já chegou, já conversou com o cara, falou, ei, vamos treinar o cara do mesmo jeito, fazendo corpo mole, talvez chorando, igual ele chorou lá com o Fluminense. E aí o cara chegou e falou, irmão, não dá mais, vou ter que ir a público, porque se o Felipe Luiz não poderia escalar o cara pro jogo jogando dessa forma, sem treinar. E aí, por ele não tá no elenco, não tá sendo relacionado, não tá lesionado, não tá nada, o Felipe Luiz tem que vir na coletiva e dar a declaração dele de falar, pô, por que o cara não tá jogando? Aí ele tem que falar. Tipo assim, o Felipe Luiz não chegou, tipo assim, sentou lá e falou, ó, vou jogar a merda no ventilador. Ele não sentou pra fazer isso, mano, mas, porra, o seu atacante, que é um dos melhores atacantes do Brasil, tá bem fisicamente e não é relacionado pro jogo, as pessoas vão perguntar, velho, aconteceu alguma coisa com ele? Que ele machucou de novo? A lesão voltou? Algo do tipo, mano. E aí ele resolveu ser sincero, pô, a lesão não voltou, mas foi isso. Falar alguma coisa.
E o Felipe Luiz teve que falar, irmão. Ele já falou o quê? Não, o Pedro sentiu desconforto. Pedro sentiu... Não, falou, irmão. O Pedro não tá treinando, tá fazendo corpo mole, não vai pro jogo. É a melhor opção? Porque, tipo assim, chega no ponto também, mano. Você fica defendendo demais o jogador, falando que ele sentiu, falando que ele não tá bem fisicamente, falando que ele ficou gripado, velho. O cara não vai mudar de postura, tá ligado? Você vai ficar chovendo no molhado. E uma hora eu sei que vai sair como errado, porque você mentiu pra imprensa. Então é muito melhor o Felipe Luiz ser honesto com a imprensa do que ficar, tipo assim, defendendo o Pedro, que é um cara que, pelo que tão falando, nem quer ser defendido, velho. O cara quer fazer corpo mole e fazer birrinha. Eu não sei, só o tempo vai dizer. Mas... Eu acabei de lembrar que eu tenho foto com o Pedro, velho. Mas não é um comportamento de hoje que o Pedro tem. Pedro fez uma reunião com o elenco do Flamengo e pediu desculpas, né, rapaziada? Mas disse que tava assim, se comportando assim, porque tinha vazado prints de um dos membros da diretoria de futebol do Flamengo. Vazou o print dele falando assim, não, eu vendo o Pedro por 15 milhões, sabe? Então o Pedro ficou chateado porque vinha fazendo uma ótima temporada e se sentiu traído, e aí ele começou a meio que dar essa despencada de... Tem no meu Instagram a foto, rapaziada. Rendimento, né? Então, assim, dá pra entender até certo ponto, mas não justifica ele não querer jogar, porque isso é prejudicial pra ele, né, rapaziada? E aí ele pediu desculpas pro elenco, meio que deu uma justificada aí e tal, tá chateado com a diretoria do Flamengo, mas ao mesmo tempo não pediu desculpas e também não colocou assim, tipo assim, o Felipe Luiz não tava na reunião e ele meio que não citou nada sobre o Felipe Luiz, né, irmão? Só falou que ficou chateado do Felipe Luiz ter falado aquelas palavras pra ele lá e tal. Então a gente não sabe como vai desenrolar a situação, mas até o momento eu tô do lado do Felipe Luiz aí, né? Mas vamos ver o que vai desenrolar essa história. Pode ser que eu mude de opinião, né, irmão? A gente tá falando baseado no que tá saindo, daqui a pouco sai outra coisa e a gente acaba mudando de opinião, né? E aí, você tá do lado do Pedro ou do Felipe Luiz? Eu tô do lado do Felipe Luiz também, Victoriano. Confesso, cara, confesso.